Bom dia a todos. Meu nome é Frederic Montanha e esse vai ser dois períodos de aula, né? Metade de uma aula completa sobre esse autor tão desconhecido, mas tão importante, chamado Charles Maurras. Charles Maurras. Uma pronúncia difícil, um autor francês. A gente não sabe se é Charles Maurras ou Charles Maurras, ou como exatamente pronunciar esses R's, né? É um autor tão desconhecido quanto importante, eu diria, porque ele teve uma grande projeção na latinidade, ideias que são repetidas, ideias que influenciaram grandemente os destinos políticos. Em um certo período, ele depois, posteriormente, passou a ser esquecido e apagado, mas nesse princípio de anos 20, ele parece que tem retornado exatamente à sua fama de 100 anos atrás, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, não é sobre a Fórmula 1 de ontem, nem sobre as 500 milhas de Indianápolis do dia de ontem, que se vocês não assistiram, eu não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Brincadeira. A minha primeira pergunta é se vocês, procurando um diálogo com os colegas, quem aqui já ouviu falar desse autor? Quem já conhecia, seja por uma citação, ou lendo num livro de história, ouviu brevemente esse nome tão diferente, distinto? Então, vamos descobrir toda uma obra hoje e vocês vão poder dizer que no primeiro dia da semana acadêmica houve a descoberta de algo novo. Vocês conhecem essa pessoa, Fernando Pessoa, não é? Ele tem essa frase um tanto incendiária. Essa frase é de um dos pseudônimos dele, né? Se encontra em um dos textos filosóficos, políticos, que a gente não sabe se é mesmo do Fernando Pessoa ou se ele estava utilizando aquele pseudônimo, se eu não me engano, Alberto de Campos, que ele dizia que era o mais histérico deles, o mais histérico de todos os seus pseudônimos, mas que também utilizava para expressar coisas que não queria dizer, utilizando o seu nome próprio, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, em um dos seus mais conhecidos poemas, é o Ultimátum, é o mandado de despejo aos mandarins da Europa. Tem um vídeo que é viralizado no Facebook, que é aquela cantora Maria Bethânia declamando esse poema. Não exatamente com as palavras do Fernando Pessoa, ela declama com as palavras que ela lembrava, da forma que ela lembrava. Nesse poema, Fernando Pessoa começa expulsando, mandando despejar, mandando chutar da Europa todos aqueles autores que lhe incomodavam na época. O primeiro desse autor vai ser Maurice Barrès. Fernando Pessoa diz, fora tu, Maurice Barrès, o feminista da ação. Eu, quando li esse poema, eu fiquei muito feliz, eu tive um ganho na minha autoestima intelectual, porque eu consegui compreender, acho que 90% das referências. É um texto enorme, é um poema, mas é meio que um ensaio. Ele começa a divagar e aí insere textos políticos junto com os versos. É bem interessante. Maurice Barrès será o principal par intelectual de Charles Maurras. Ele vai ser praticamente um daqueles... vai haver uma similitude muito interessante entre os dois autores. E um pouco mais adiante no poema, Fernando Pessoa cita de novo Maurice Barrès. Ele dizia que era o feminista da ação. O que significa isso? O Fernando Pessoa o criticava por ser entre os homens da Action Française, que é o grupo de intelectuais, o grupo nacionalista de Charles Maurras. Dentro desse grupo, Maurice Barrès será o feminista da ação, o feminista da Action Française. A Action Française é precisamente essa organização militante tão importante, criada na França por Charles Maurras, que não é muito conhecida no Ocidente, ou para além da França hoje em dia, né? Mas sim, foi muito importante mesmo, e vocês vão ver o quanto ela influenciou na história, nas primeiras décadas do século XX, e a importância dela para as relações internacionais e sob um determinado aspecto, né? Mais adiante, Fernando Pessoa vai citar o próprio Maurras. Eu vou ler o trecho para vocês. Nas suas reclamações sobre aquela cena intelectual europeia do século XX, Fernando Pessoa diz: agora a religião é o catolicismo militante dos taberneiros da fé, o entusiasmo cozinha francesa dos Maurras da razão descascada, é a espetaculite dos pragmatistas cristãos, dos intuicionistas católicos,
dos ritualistas nirvânicos, angariadores de anúncios para Deus. Eu não espero explicar ou entender ou que vocês entendam o que ele quis dizer com tudo isso. É um tanto complexo decifrar as coisas que dizia Fernando Pessoa. Mas por que eu trago esse exemplo? Né? Porque em um dos seus principais trabalhos, ele cita esses autores, essas duas personagens, que são um tanto desconhecidas. Né? Nós conhecemos Derrida, conhecemos Foucault, conhecemos Anatole France, por exemplo. Talvez alguns de nós conheçam Émile Zola, que foi aquele autor do Germinal. Mas nós não conhecemos Charles Maurras, nós não conhecemos Maurice Barrès, nós não conhecemos Léon Daudet, nem Alphonse Daudet, nem Maurice Pujol. Nós não conhecemos nem 10% da vida intelectual francesa, da passagem do século XIX para o começo do século XX. Por quê? Porque ela era gigantesca, ela era enorme. A França era o centro intelectual do universo, na época do Ocidente. Eu sempre leio os livros de Gilberto Freire, de Alceu Amoroso Lima, de Plínio Corrêa de Oliveira, de Monteiro Lobato. Eu noto que muitas vezes eles faziam citações inteiras em francês e não se davam o trabalho de traduzi-las. Por quê? Porque eles compreendiam que quem estivesse lendo sabia ler francês. Era basicamente como citar uma frase em inglês hoje em dia. O francês era o idioma intelectual da época, era o idioma literário mais corrente. O leitor médio tinha de aprender um pouquinho de francês, porque a cena literária, a vida literária era imensamente influente em todo o Ocidente. E, sobretudo, na latinidade, né, entre os países latinos. Fernando Pessoa tem essa frase: ser liberal e odiar a pátria, democracia moderna é uma orgia de traidores. É uma excelente provocação para a temática que nós vamos trabalhar nessa uma hora e meia. Né? Pois bem, Charles Maurras. Charles Maurras era um poeta, era um escritor acima de tudo, né? Mas também escrevia poesias, dedicava-se à filosofia política, à filosofia do direito, à filosofia da história, dedicava-se ao pensamento do que se refere às ciências humanas de uma forma mais geral. Ele era dono de uma imensa cultura histórica. Puxa, lendo as obras dele, nós vemos que ele se refere aos impérios da antiguidade, se refere aos incas, se refere aos impérios orientais, a reinos africanos, a história medieval. É realmente uma cultura histórica imensa. É uma caricatura dele enquanto poeta. Eu acho que se refere ao livro Antinéa, que, enfim, remete a uma cultura clássica, a uma apreciação por parte de Maurras da cultura clássica, da cultura grega, como essa identidade civilizacional ocidental que remete a ela, que remete à Grécia Antiga. E aqui é o Charles Maurras mais velhinho, idoso. Eu trouxe esse poema de Charles Maurras. Oração a duas vozes por Charles Maurras. A querida memória do comandante do Romar. O profano. As estrelas se desesperam de pratear esta tocha negra. O mistério. Cipreste negro, liberta-te das mentiras da tumba. O profano. Ó escuridão em que afundam nossos espantos mortos. O mistério. Ó clareza de uma resposta que quebrará o monumento. O profano. Que noite cobre estas folhas? Quantos frutos amargos pendem ali? O mistério. Que bárbaro te saúda, alimento do éter. O profano. Além do tempo, lugar, número, suas esperanças evaporam. O mistério. Não. A ponta da sua sombra diz que de um entardecer nasce a aurora. O profano. A aventura subterrânea corta-te de todos os céus. O mistério. Não. Suas estrelas nos ensinam que ela se aproxima de Deus. O profano. Do outro lado da sua terra, onde o seu oceano ruge. O mistério. Não. Mais alto vão os mistérios que te absolvem do nada.
Bom, vamos pular para o sumário sobre a nossa apresentação. O que nós vamos tratar? Uma pequena biografia de Charlie Maurras. Acho que toda a apresentação vai ser uma biografia dele, compreendendo como uma biografia intelectual, né? O contexto histórico, muito importante, revisitarmos, né? Quando nós selecionamos um autor para ler, ele tem essa qualidade, né? Quando é um bom autor, ele tem essa qualidade de nos transportar para a época dele, né? Para nos fazer compreender o que era aquela realidade na qual ele estava inserido. A formação da filosofia política de Maurras. Vamos passar um pouco sobre as obras e os principais conceitos. Maurras e a Action Française, como eu havia dito. A Action Française é um grupo de intelectuais que vai se expandir enormemente na França. Alguns tópicos maurrasianos, a influência e projeção maurrasiana e, por último, o legado de Charles Maurras. Um pequeno sumário dos conceitos, dos principais conceitos que podemos retirar em uma análise profunda da obra de Maurras. Conceito de civilização e nação. Quando nós pensamos em ciência política, em filosofia política, esses são conceitos elementares, conceitos preliminares. Do que trata a política? Trata a respeito de uma certa organização das comunidades, uma organização política natural que se refere a uma civilização determinada, e essa organização política poderá eventualmente se condensar em um corpo político estatal que vai representar uma nação. Esses são conceitos muito importantes. Os conceitos de natureza e organicidade. É um conceito, são dois termos bastante correlatos, que têm uma ligação essencial entre eles, né? Natureza e organicidade. O que isso se refere, o que isso significa em termos de filosofia política? O que são elementos naturais na sociedade? O que são elementos artificiais? O que é essa tal organicidade, né? E o que é essa tal artificialidade política? O conceito de ordem, eu não sei se alguém aqui estava presente no ano passado, quando eu trouxe um filósofo, também francês chamado Joseph de Maistre. Podemos dizer que é um avô, bisavô, um antecedente histórico de Charles Maurras, que tinha como um dos pontos centrais da sua obra a ideia da ordem nas sociedades políticas. Charles Maurras vai continuar essa discussão com novos conceitos e com uma certa atualização dessa discussão. A ideia das instituições sociais, claro que isso perpassa a política, a descentralização e a autoridade, esse conceito de descentralização tão comentado hoje em dia, né? Podemos observar quando se fala em centralismo político, em várias discussões políticas ou filosóficas se fala em centralismo político. Na Constituição dos Estados modernos, Charles Maurras vai trazer esse conceito da descentralização e da sua relação com o princípio da autoridade. O antiliberalismo, esse é um dos traços mais marcantes na obra de Charles Maurras. No resumo do minicurso, da palestra, eu afirmei que Charles Maurras é um autor essencialmente antiburguês, anticapitalista e antiliberal. O que significa isso? Vamos ver a seguir. Os conceitos de nação e monarquia. Como o que vem de civilização e nação, a discussão vai parar aqui, vai parar no conceito maurrasiano de nação, e como isso vai se relacionar ao conceito tradicional de monarquia. Também sobre minorias e massas. Isso são dois conceitos muito interessantes e muito importantes nas discussões políticas até hoje, que revelam uma atualidade essencial da obra de Charles Maurras. Quando se fala em minorias, o que são minorias? Esse conceito é mais antigo do que se pensa. E o conceito de massas, que é o sistema político que nós vivenciamos no Ocidente de forma estendida. É a democracia de massas, chama-se a democracia liberal, na qual as massas elegem seus representantes através do sufrágio universal. Qual foi a gestação dessa ideia de democracia de massas? Será que uma ideia de democracia de massas, em que o poder econômico, muitas vezes, ou quase sempre, ele trabalha ou ele molda a opinião dessas massas através de diversos mecanismos econômicos, mecanismos financeiros, de propaganda, mecanismos de fundamentação político-cultural de uma opinião política, de uma fabricação artificial de opiniões, de pensamentos e de uma certa utilização das massas para fins políticos. Já antecipando esse conceito de minorias e massas, Charles Maurras vai ser um grande defensor das minorias.
Mas isso é mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Ele vai dizer que as massas, né, o governo que se estabelece se legitimando pelas massas, ele sempre tende à tirania. Ao fim e ao cabo, um governo que se estabelece pelas massas, ele tende à tirania. Guardem esse conceito. E a tirania, obviamente, é a opressão de determinadas minorias, ou às vezes as minorias são tão numerosas, né, ou melhor, uma sociedade pode ser tão diversificada, que ela encontra diversos grupos minoritários que podem ser oprimidos pelas massas, mas porque as minorias às vezes são maiorias, mas elas são mesmo assim oprimidas, porque o governo tirânico se estabelece e se legitima através de um discurso de massas, através de uma utilização, de uma manipulação das massas. Bom, alguns dados biográficos. Charles Maurras nasceu em 20 de abril, o aniversário dele passou há pouco tempo, de 1868 em Martigues, na França. Ali está a localização, fica no sul da França. Uma cidade pequena, atualmente tem 45 mil habitantes, eu cheguei a pesquisar, mas na época era bem menor. Ele cresceu em uma família modesta e foi educado no Lycée Louis Le Gand, em Paris, quando ele já era adolescente, já estava mais maduro, mas fez a sua educação básica ali na cidadezinha em que ele nasceu mesmo. É interessante ver fotos dessas cidadezinhas francesas do passado, né? Não são urbes, não são concentrações urbanas assim que revelam uma proletarização, uma realidade que reforça a dinâmica burguês-proletário. São, enfim, cidades com um aspecto bonito até, né? Com bastante natureza, cidades bem abertas, né? Uma cidade que tem um canal bonito, tem casas bastante espaçosas, revela uma certa prosperidade. Maurras veio de uma família modesta. Eu coloquei ali que ele tem um pai ateu e uma mãe católica. O pai era bem ateu mesmo, ele era bem antirreligioso. Ele vinha de uma tradição francesa, né? Vinha de um pensamento francês bem jacobino, um pensamento bem secularista, né? Laicista. E a mãe dele era católica. E isso essa ambiguidade vai acabar se refletindo na obra de Charles Maurras. Em tenra idade, ele se interessa por literatura e política. Ele começa a escrever poesia, ensaios e acaba se envolvendo no ativismo político. Bem em tenra idade mesmo. Ele basicamente sai dos estudos já escritor, né, já escrevendo, e ele vai arrumar emprego na imprensa, né, já em Marseille, vai começar a trabalhar lá. Depois ele vai para Paris e vai fazer sua carreira na imprensa como articulista. Depois vai começar a viver de livros realmente. Ele foi discípulo de Frédéric Leplé, meu chá, e Latour du Pin, já mais maduro, né, já na casa dos seus 20 anos, 20 e poucos anos. Esses são dois pensadores franceses da época que ele vai conhecer. Ele se enquadra em termos estéticos, né, no neoclassicismo, neopositivismo e no realismo. Ele foi excomungado pela Igreja Católica, né, em 1928. Né, algumas de suas ideias foram consideradas heréticas. E em 1938 ele vai se retratar e vai ser levantada essa excomunhão, que se diz, né, em termos de direito canônico, quando a pessoa resolve voltar a ser católico, ele tem a excomunhão levantada. E em 1938 ele volta à normalidade enquanto católico, apesar de que, né, ele só vai mesmo se converter ao catolicismo no final de sua vida, né? Há muitas discussões sobre a vida, os pensamentos em termos de religião de Charles Maurras. Ele vai ser um agnóstico por toda a vida e só praticamente na última década ele vai realmente deixar essa posição. Ele foi indicado em 1923 para a Academia Francesa, né? Mas na época, até hoje eu acho, é um processo muito demorado. Em 1938 ele é aceito como membro da Academia Francesa. Bom, essa é a casa que ele adquire e termina os seus dias, né? Ele morre na mesma cidade em que ele nasceu, né? Ou melhor, ele vive os seus últimos dias, né? Acho que ele morreu em Paris até, mas ele vive os seus últimos dias na casa em que ele nasceu. Uma casa bem bonita.
Naquela época os escritores viviam bem, né? Eu pensava hoje cedo, né, as pessoas modernas, as pessoas, nossos contemporâneos, né? O que os nossos contemporâneos gastam, sei lá, em Netflix, em internet, em entretenimento, né? As pessoas da época gastavam em livros, em jornais ou em revistas, né? E as revistas da época não eram como as revistas de hoje, eram como enciclopédias, eram como aqueles jornais grandões assim, bem ilustrados e cheios de ensaios e poemas e estudos históricos. E os escritores podiam fazer carreira e viver disso, né? Contexto histórico da época, pessoal. Era a Terceira República Francesa, né? Após a Guerra Franco-Prussiana. Eu até deveria ter perguntado a composição de vocês, né? Quem é de RI, quem é de Direito, quem é de Economia. Eu devia ter perguntado, e aí eu saberia quem fez História das RI, quem fez cada cadeira, e aí saberia o quanto eu preciso explicar cada coisa, né? Mas, enfim, a Guerra Franco-Prussiana. Como plano de fundo, né, era a época da corrida neocolonialista ou neoimperialista, né, em que as principais potências europeias elas almejavam expandir as suas esferas de influência, almejavam ocupar novos territórios, enfim, e havia uma hegemonia britânica na época, né, e nessa época ainda acontece uma disputa por hegemonia, uma contestação da hegemonia britânica, né, e a Guerra Franco-Prussiana vai ser bem marcante, né, no fim do século XIX. Entre o fim do século XIX, né, e até o período pós-Primeira Guerra Mundial, é a época da crise da democracia liberal. E eu fiz um comentário ali, pois a história é cíclica. Pois essa crise da democracia liberal ela sempre tende a se repetir. Nós vimos que com a expansão das revoluções liberais, através dos séculos XVIII e XIX, a democracia liberal ela vai se estabelecer como um regime hegemônico no Ocidente, né? Mas rapidamente vai haver uma percepção decadentista, né? Não sei se vocês já ouviram falar das ideias decadentistas, né? Da ideia de que as nações europeias elas entram em decadência, né? E aí tem a discussão, o conceito, né, de que os Estados Unidos assumem como grande potência e a Europa vira, né, basicamente um celeiro de nações decadentes, né, ou de ex-nações, né? Nações que através de um processo bastante complexo acabam por perder suas identidades e acabam por perder os seus espíritos profundos, né? Falando em termos malrasianos, mas que nós vamos ver daqui a pouco. A Belle Époque, né? Essa dinâmica da crise da democracia com a Belle Époque, né? Com a sensação de prosperidade material que a Europa vivenciava, né? Mas ao mesmo tempo a ideia de que os políticos não prestam. A ideia de que a economia está indo bem, ou que nós estamos tendo muitos proveitos, muitos ganhos econômicos e que existe uma sensação de que as condições de vida estão melhorando economicamente, materialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que intelectualmente e espiritualmente existe uma dissociação completa entre o progresso econômico e o progresso moral. A ideia de que, ao fim e ao cabo, os políticos da Belle Époque estavam levando a Europa para o buraco, para a destruição completa, como realmente aconteceu na Primeira Guerra Mundial e não pararia por aí, né? Nós sabemos. E posteriormente a Primeira Guerra Mundial, como eu disse, seria um grande abalo sísmico na história universal. O Affaire Dreyfus, que culmina no ano de 1898 com o artigo J'accuse de Émile Zola e com o Manifesto dos Intelectuais na mesma data. O que foi esse Affaire Dreyfus? O que foi isso? É um caso de polícia que tomou proporções gigantescas após a Guerra Franco-Prussiana, né? Naquele contexto de que a França saiu totalmente humilhada da Guerra Franco-Prussiana, teve de ceder seus territórios para o Império Alemão, ceder territórios historicamente franceses para o território alemão. E surge esse Affaire Dreyfus, esse caso Dreyfus. O que é? Um sargento francês, do exército francês, ele é acusado, né, de vazar segredos militares franceses para a Alemanha. E, como nós sabemos, a Alemanha e a França eram grandes rivais na geopolítica da época, né? Surge na sociedade francesa uma grande divisão, né, entre os defensores do tal Dreyfus, do tal sargento Dreyfus, e entre aqueles que queriam defenestrar totalmente o Dreyfus, né? E isso vai moldar a política francesa pelos próximos 50 anos. Um caso de polícia, né?
Por quê? Dois campos intelectuais se formam, né? Um campo entre aqueles que diziam, cuidado, não se precipitem, não há provas suficientes para acusar o sargento Dreyfus. Não vamos condenar o sujeito por alta traição sem termos certeza de que realmente foi ele que vendeu os segredos militares franceses para a Alemanha. E surge um outro campo, né? Surge um outro campo daqueles que veem a França como totalmente sujeita a esse tipo de situação, que vem a Terceira República Francesa como um organismo político fraquíssimo, né? Que permite não só que a França seja humilhada internacionalmente, como permite que na sua organização interna, né, que ela seja totalmente visada, né, por agentes externos. Surge então uma visão nacionalista, né, uma visão nacionalista mais primitiva, mais romântica, como podemos dizer assim, um arremedo de nacionalismo, né, ainda nos anos 1890, né, no começo dos anos 1890. Por que isso é tão importante? Porque Charles Maurras vai ser um grande marco, né, na história das ideias, do Ocidente, porque ele vai ser o cara que vai dar um arcabouço teórico, uma sofisticação teórica para o que nós entendemos como nacionalismo, né? O nacionalismo pode ser compreendido, né, de uma forma mais tacanha, como uma manifestação simplesmente de patriotismo, né? Uma confusão entre os dois conceitos. Mas nós sabemos que nas relações internacionais o conceito de nacionalismo é extremamente importante, não só no século XX, né, porque ele vai traduzir uma realidade política, né, de que os estados são organizados de forma a representar nações, né, e essas nações vão produzir uma série vão corresponder a uma série de elementos, né. Não é somente um corpo político, né, não é somente uma representação de burocracia e de aplicação de leis e de corpos legislativos e poderes executivo, judiciário e legislativo. Não é só isso que é o Estado, né? Não pode ser. Uma nação não é só um país legal, esse é um conceito de Charles Maurras. Uma nação corresponde a um país real, a uma realidade histórica, né? E compreender esse conceito é essencial. Muito importante também, a crise modernista na Igreja, começada nos últimos anos do século XIX e combatida por São Pio X, desde 1903 até 1907, data da encíclica Dominici Pascendi Gregis, que enquadrou doutrinariamente e condenou os vários erros convergentes naquilo que o próprio Pio X chamou encruzilhada de todas as heresias, que seria o modernismo. Isso também vai ser muito importante para o desenvolvimento das ideias de Maurras. Por quê? Na época surgem, no mesmo ano que começou o processo do capitão Dreyfus, em 94, Marc Sanguinet e seus seguidores fundam a revista e o movimento chamado Le Sillon, o Suco. O que é isso? É um movimento que, basicamente, é um antecessor de um ideário católico e, ao mesmo tempo, liberal. Um catolicismo liberal, né, que vai fazer uma fusão das ideias do catolicismo, ou de uma cosmovisão católica, com uma ideologia liberal que é hegemônica no Ocidente desde a Revolução Francesa e seus frutos. Isso vai ser combatido não só pelos papas da época, né? Não só pela intelectualidade católica da época, mas pelo Maurras. Essa centralidade do catolicismo na França da época, não só na França da época, mas da França histórica, até os dias de hoje, será muito importante também na obra de Maurras. Em 1898, ele escreve Enquête sur la monarchie, com a qual nasce seu interesse e sua paixão política, e, portanto, nasce a Action Française, cujo crescimento e cuja crise, em 1926, terão incalculáveis consequências para a França, para o mundo e para a Igreja Católica. Essas são palavras de Gustavo Corsão, que é um autor brasileiro muito importante. A formação da filosofia política de Maurras. Ela é influenciada pelas suas experiências crescendo na França durante um período de instabilidade política e declínio nacional causado pela França legal. Estabilidade política na França, né, é difícil mensurar isso em termos de hoje, né? Hoje nós vemos os coletes amarelos lá na França, né, que mais parecem coletes verdes, mas tudo bem, chamam de amarelos. Nós vemos sindicalistas se unindo e invadindo o centro do oligopólio financeiro em Paris. Não sei se foi em Paris ou em Marseille, mas aconteceu isso em 2023, agora recentemente.
nós vemos protestos massivos cujos seus líderes falavam em decapitar Emmanuel Macron. Pois é, né? A França em instabilidade política, né? A impressão de que a França está sempre em instabilidade política. A impressão de que os franceses estão sempre queimando os carros. Eles estão sempre na rua realizando alguma demonstração, alguma coisa está incomodando os franceses e eles estão queimando alguma coisa. Existe essa impressão, é disseminada mais ou menos na nossa observação da política internacional. Isso é verdade desde há muito tempo, acreditem ou não. As greves de trabalhadores, de operários, de sindicatos, as instabilidades políticas, né? As sujeições do parlamentarismo às pressões de massas, às vezes organizadas, às vezes desorganizadas, isso vai ser uma realidade na França desde há muito tempo, desde a Revolução Francesa. Basicamente, né? Com períodos de ordem, de maior estabilidade, mas muitos períodos de instabilidade. Tanto é que nós já estamos na quinta República Francesa. A República Francesa já caiu 4 vezes, estamos na quinta República Francesa. Com o atual Emmanuel Macron, não sabemos até quanto. Eu ia dizer que espero que não por muito tempo, mas isso é um mini curso científico, não estou aqui para dar minha opinião. Enfim, naquela época também, a França passava por muitas greves, né? Eu devia ter contextualizado que a França enquadrava-se na época em um processo capitalista mais acelerado, né? Uma época de aceleração do processo capitalista em que havia as pressões de uma massa proletária cada vez maior, né? O século XIX vai se caracterizar por uma proletarização do povo francês. Em um primeiro momento, né, as condições de vida, aquela coisa da concentração urbana, né, daquele elemento proletário, né, de exploração realmente das massas urbanas, né, vai ser muito acentuado na sociedade francesa, né? E depois, com o tempo, essa dinâmica, né, essa tensão desse estabelecimento capitalista, né, vai acabar se distendendo. Mas, obviamente, que essas reivindicações, né, na época não haviam nem mesmo legislações trabalhistas, né? Então, as reivindicações das massas populares, das massas urbanas serão imensas, serão muito retumbantes no processo histórico francês. Charles Maurras, obviamente, vai ser o grande nome do nacionalismo francês. Ele vai trabalhar a questão da fragmentação social e política e a necessidade da restauração da autoridade, porque a autoridade francesa não era mais legítima. Não era vista como legítima, ela era vista como transitória, né? A Terceira República Francesa, ela tem momentos de que muitos governos se sucedem, vários governos caem, parlamentos são dissolvidos, aí você tem um monte de crises no meio disso, e você tem uma impressão, uma imagem de deslegitimação do poder, deslegitimação da autoridade. Isso é gravíssimo, porque aqueles que são representados, supostamente representados, não se enxergam mais representados, não enxergam mais legitimidade naqueles que se arrogam do poder político, né? Também, de forma muito importante, é o elemento da oligarquia, né? Da ideia do poder como uma grande plutocracia que se estabelece através de uma oligarquia, ou melhor, de uma oligarquia, eu confundi, de uma oligarquia que se estabelece através da plutocracia, né? De uma minoria, de uma classe, de uma elite republicana que se estabelece na França, com a Terceira República, que vai ser hegemônica sobre o país e que governa não através de elementos representativos legítimos, né? Mas que governa representando de forma muito acentuada os interesses do grande capital financeiro. Esse era o cerne da crítica política à Terceira República. Obviamente que não era a única crítica, mas era aquilo que realmente mais, de certa forma, mais saltava à vista, essa oligarquia que se fazia existente, né? Que se faz existente na França até os dias de hoje. Uma França batida sem forças naturais, sem forças nacionais, também sem forças naturais. A França, após a Guerra Franco-Prussiana, vai estar abatida em seus edifícios históricos, em seu edifício profundo, né? Naquilo que é a constituição profunda de uma nação, não a constituição legal, não as leis escritas, aqueles elementos, aquelas forças sociais, naturais, que realmente constituem uma nação. E esse vai ser o contexto da época. Maurras era um empirista. Na história das ideias da França, né, a ideia de que o elemento da monarquia e do nacionalismo vai ser algo um tanto sentimental, né, de que se estabelecia por sentimentos de fidelidade, sentimentos de lealdade, sentimentos de fraternidade
de uma fraternidade orgânica e corporativa entre todos os elementos da nação, né? Que vai se ver representada no rei, enfim. Marat, ele gostava muito disso, gostava muito da mística monárquica francesa, que tem séculos de existência, né? Que vem desde o rei Clovis, né? Desde que a Gália romana se transmuta no reino dos francos, né? A França, não esqueçamos, é um edifício histórico mais do que milenar. Marat gostava muito disso, gostava dessa mística, dessa força interior que a França possui, que sempre vai possuir enquanto for França, né? Enquanto não queimarem os livros de história e não esquecerem de Clovis, não esquecerem de Carlos Magno, não esquecerem de Joana d'Arc, não esquecerem de São Luís IX, não esquecerem desse pessoal todo. Mas ele acreditava que soluções políticas, problemas modernos requerem soluções modernas, né? Ele diria Marat. É necessário compreensão científica, e Marat vai estabelecer o método que vai beber das fontes do positivismo científico. Marat vai estudar quais são as verdadeiras fontes da legitimidade de uma forma muito empírica. Quais são as verdadeiras fontes das estruturas sociais, quais são os verdadeiros processos que movem a sociedade aos seus determinados fins. Em termos de relações internacionais, ele era muito encampador. Ele vai encampar uma visão do realismo, um nacionalismo realista. E mais tarde nós vamos ver que ele tinha ideias que eram ao mesmo tempo favoreciam o pacifismo, uma ideia clássica de guerra justa, para falar a verdade, né? Mas naquela época as rivalidades entre potências e as tensões em torno daqueles projetos de hegemonia eram muito latentes. E Marat vai, de uma forma muito característica, apontar que a França estava tão decadente, estava tão mal, que suas forças nacionais não poderiam ser organizadas, não poderiam ser mobilizadas a ponto de resistir pressões externas, né? A França estava em total situação de vulnerabilidade e que isso era um processo, como vimos, natural. É um processo que se estabelece, né, que se verifica empiricamente através das estruturas da sociedade. Sobre a organização interna dos estados e suas consequências. Aí que está. Marat vai procurar leis naturais para o funcionamento dos estados, para relações internacionais. Procurar uma lógica que explica, né, como se estabelecem essas relações. Estados que se encontram em condição de vulnerabilidade interna, que não são capazes de oferecer organização interna mínima, né? Uma organização interna responsável, que proteja seus concidadãos, que proteja os seus interesses nacionais, que de forma legítima deveriam ser os interesses dos seus cidadãos, sofrerão consequências, né? Estados vulneráveis sofrerão consequências, né? E, da mesma forma, corresponde que estados que são capazes, estados que conseguem articular-se politicamente, militarmente, conseguem estruturar projetos de longo prazo, estados que conseguem articular sua identidade tradicional, conseguem articular as forças nacionais em um projeto de legitimidade, né, em um projeto de longo prazo, ele também vai aproveitar as consequências, né? Aí é diferente, ele não vai sofrer consequências negativas, ele vai aproveitar consequências em seu proveito. As forças e as vulnerabilidades nacionais. Vamos ver isso com mais detalhes nos próximos slides. Sobre a primazia do Estado Nacional, uma análise científica e não uma apologia. Charles Marat, no seu livro Minhas Ideias Políticas, ele faz uma verdadeira profecia do que vai ser o século XX, né? Ele diz que a primazia do Estado Nacional se estabeleceu. Portanto, ele faz isso puramente de forma analítica, não fazendo apologia ou nem mesmo lamentando. Ele simplesmente observa, né, que na estrutura do sistema internacional se estabelece a primazia do Estado Nacional, se estabelece a primazia da organização dos povos em torno de Estados nacionais. Que isso venceu na Europa, né, com o modelo do Estado moderno, mas que isso também seria uma tendência universal, como de fato se comprovou. Os estados, hoje nós não temos um sistema internacional baseado em reinos medievais, em províncias, em ducados, ou em tribos, ou em qualquer organização política antiga. Nós temos estados nacionais, e que esses estados nacionais, eles corresponderiam a um sem número de nacionalismos, e que a tendência do futuro, a tendência do século XX e do porvir, seria, né, a tendência nacionalista, e que os países que abraçassem esse nacionalismo, essa força de organização interna, eles sobreviveriam e eles teriam vantagens, poderiam
sobreviver no sistema internacional. Os estados que permanecessem em condições de vulnerabilidade, eles seriam engolidos por aqueles estados que são fortes, né? E isso se deu, isso aconteceu realmente, né? Não dominados territorialmente, não necessariamente, né? Mas que seriam relegados a uma condição subalterna, uma condição de pertencer a uma esfera de influência. Isso é fato. Os estados que são vulneráveis, que não conseguem se organizar internamente, que vivem em crises, que vivem... É o exemplo clássico da América Central e das repúblicas das bananas, né? Aquelas republiquetas hispano-americanas que têm suas independências, têm seus processos revolucionários e nunca conseguem realmente organizar estados nacionais fortes. Nunca conseguem organizar instituições realmente sólidas. O que acontece com elas? Viram o quintal dos Estados Unidos, viram o quintal de um Estado nacional que tem uma força, que é uma força totalmente negativa. Aqui eu já estou dando minha opinião, não deveria, mas que é uma força. E que isso é uma lei natural das relações internacionais, né? E que seria uma tendência para o futuro. Maurras chega a falar da tendência à selvageria dos nacionalismos, né? Que haveria de se sofisticar e haveria de se atrelar a ideia do nacionalismo à ideia da justiça. Porque senão os nacionalismos viram realmente órgãos, meios para a barbárie, para uma dominação opressiva ou para guerras, né? Para disputas em termos de interesses nacionais egoístas. É o que eu dizia, a profecia de Maurras sobre a descivilização do nacionalismo. Essa ideia do nacionalismo beligerante, de um nacionalismo mais tacanho, ou de um nacionalismo não marrosiano, por assim dizer, que teria essa característica, essa tendência à descivilização. E, de forma muito importante, podemos dizer que a ideia central do minicurso é a ideia da latinidade como ideia. Nós temos muito em comum com os franceses, né? Estudando a cultura francesa. Nós temos muito em comum, nós brasileiros, nós aqui em Santana do Livramento, nós temos muito em comum com os mexicanos, temos muito em comum com os hondurenhos, temos algumas coisas em comum com os romenos até, né? Que falam a língua românica, né? Temos muito em comum com os portugueses, muitíssimo em comum. Somos a latinidade, né? Essa matriz civilizacional latina. Hoje nós vivemos um mundo globalizado, né? Um mundo em que as sociedades nacionais elas acabam por perder a sua identidade e aderir a uma identidade que é um produto da economia capitalista, né? Que é uma ideia da sociedade massificada, das culturas massificadas, da cultura como simplesmente um processo de consumo, um processo de produção e consumo, e não como produto de uma matriz civilizacional comum. Sendo assim, nós acabamos por ter coisas em comum com povos distantes, né? Com ingleses, que não são a latinidade, até com japoneses, com qualquer povo que você possa imaginar que está dentro dessa lógica da globalização capitalista, existem aspectos em comum, né? Mas isso reflete uma perda da identidade civilizacional, reflete uma perda de algo profundo. E esse é um conceito que Maurras vai trabalhar. Os países latinos, eles deveriam se entender, né? Porque eles formam, no plano internacional, no cenário internacional, no grande concerto das nações, um peso enorme, que se unido em um bloco, que fosse capaz de se contrapor a hegemonias beligerantes e hegemonias opressivas na visão de Maurras, hegemonias que se estabelecessem através de um processo de dominação imperial, econômica, que é o que nós entendemos por imperialismo britânico e depois imperialismo estadunidense. Naquela época estava muito em voga o imperialismo alemão. Maurras era um grande opositor dos alemães, do projeto hegemônico alemão, e ele vai dizer: os latinos, eles têm problemáticas em comum. Eles têm muitas questões que remetem à sua formação comum, à estrutura das suas sociedades, à estrutura dos seus estados. Tem instituições em comum. E mais do que tudo, tem uma formação remota, tem uma raiz civilizacional comum. Arlindo Veiga dos Santos começa o seu Orgânica Patrianovista dizendo: no começo era um povo imperial no extremo oeste da Europa, eram os lusitanos, galhos dos lígures, né? Nós latinos, nós brasileiros, pertencemos a esta grande árvore, somos um galho desta grande árvore chamada latinidade. E aqui entra essa relação. Ernest Renan, não sei se vocês conhecem.
É mais ou menos conhecido esse autor. Ele deu uma conferência muito importante e muito marcante no fim do século XIX, né? Naquela época, conferências em universidades tinham uma grande repercussão internacional. E ele fez isso na Sorbonne, em 1882. Ele perguntou, o que é uma nação? Ernest Renan perguntava. No limiar da formação dos Estados nacionais, no limiar desse cenário em que projetos nacionais se contrapõem em um grande cenário europeu, o que é uma nação? Essas nações que nós temos hoje, elas correspondem a conceitos básicos da humanidade, como justiça, realmente correspondem a um mínimo de liberdade sã, correspondem a aspectos positivos, ou que se podem chamar positivos, em termos de representação política? Ou será que essas nações que nós temos hoje, se entrechocando nesse grande plano continental e universal, será que essas ditas nações não são estruturas burocráticas que correspondem a uma lógica de poder econômico e que de representantes verdadeiros dos povos não tem nada? São organismos meramente burocráticos, são o país legal divorciado do país real. É uma discussão importante que esse tal de Ernest Renan vai introduzir. Ali está ele. Charles Maurras, tempos depois, vai expandir essa discussão. O que é uma civilização? Bom, nós sabemos, Ernest Renan nos disse que é uma nação. Uma nação corresponde à vida de um povo que se transmite de geração em geração, que constrói uma série de instituições, que constrói uma cosmovisão comum, né, e que se vê unificada sob determinados aspectos, que variam de nação para nação, né, e muito mais, né. Uma nação, sobretudo, é aquilo que liga profundamente os homens através do espírito, isso na visão de Ernest Renan. Maurras vai introduzir a discussão a respeito da civilização. Acima das nações existe algo chamado civilização. Isto é, várias nações, ou um conjunto de nações, podem corresponder a uma determinada civilização. Aí nós temos, Maurras trazendo um conceito importantíssimo, a civilização da latinidade. É um tipo de civilização. É um tipo verificável na história de civilização. Nós temos a civilização anglo-saxã, liberal capitalista, burguesa, que tem o seu ethos, né? E aí Maurras vai fazer essa contraposição. Próximo minicurso, eu vou trazer esse carinha aqui, Gilberto Freire. Ele conviveu com os intelectuais da Action Française na sua juventude, na Europa, na França, e ele vai trazer essa discussão de que a latinidade é uma coisa. Os povos latinos, eles têm uma concepção da vida, eles têm uma concepção comunitarista da vida, têm uma série de valores comuns. Os povos, ou melhor, o tipo de sociedade que se pretende hegemônica, né, a partir do mundo anglo-saxão, do mundo capitalista anglo-saxão, que até hoje é hegemônico, se eu perguntar para vocês aqui o nome de 5 filmes que saíram recentemente, vai sair. A força dessa sociedade liberal, capitalista, democrática, burguesa, é algo hegemônico até hoje, e continua sendo. Já era na época de Maurras, não com a força com que se verifica atualmente, né? Era um processo ainda, né? A identidade francesa ainda... Ao fim e ao cabo, nós vemos, né, essa iniciativa de Maurras, o pensamento de Maurras, como um tradicionalismo, né, uma concepção tradicionalista da vida, que vai se debatendo, vai se recusando a ser totalmente absorvida por essa nova concepção hegemônica da vida. Essa concepção econômica, essa concepção que proletarizou a França, né? Que fez da França um grande quintal de financistas, que proletarizou o povo, que tem essa dinâmica da burguesia nacional, com uma burguesia sem fronteiras, né? Que se arroga hegemônica sobre todo um ocidente, e que vai encontrar sua grande justificação civilizacional no tipo de sociedade anglo-saxã hegemônica. Eu não sei se estou sendo claro, porque são conceitos bem complexos, mas esses dois termos, civilização e nação, são muito importantes. E esses dois conceitos de mundo anglo-saxão, de mundo moderno, desse ethos, desse tipo, né, esse novo tipo de cosmovisão que assenta sobre bases liberais, enfim, que se tornam hegemônicos a partir das revoluções liberais e que reinam, né, e que governam o mundo até os dias de hoje. Charles Maurras era monarquista. O que isso significa, né? Vimos que a França encontra seus antepassados históricos em 40 reis que fizeram a França. Essa é uma frase de Maurras. 40 reis fizeram a França.
A França não nasceu pronta, né? Lá, há muito tempo atrás, ela era um conjunto de tribos, né? De tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e aí ganharam o estatuto de povo confederado, se tornaram a Gália Romana, que tinham sua cosmovisão, tinham suas instituições. Essas instituições vão se desenvolvendo e o povo da Gália vai se desenvolvendo, forma o Reino dos Francos, enfim, querendo resumir 1000 anos de história em segundos, né? Impossível. Mas essa identidade monárquica francesa vai se traduzir no que se entende por edifício histórico e tradicional da França, por uma sucessão de gerações capitaneadas por um rei, por um chefe, por um elemento que unifica esse povo em termos de representação política real. Não é uma representação, aqui eu estou dando a opinião de Marat, não é uma representação política que se estabelece a partir de um voto a cada 4 anos e que muda a cada 4 anos e que se torna uma representação mecânica, uma representação um tanto artificial. Aqui entra a ideia do elemento natural e do elemento artificial, da construção artificial de instituições. Para Marat, a única forma de governo capaz de manter a ordem e a estabilidade na França seria a monarquia. Ele argumentou que a república liberal é inerentemente falha, pois permitia a tirania da maioria e incentivava o pensamento de curto prazo. Por outro lado, a monarquia forneceu continuidade e um senso de tradição essencial para a preservação da cultura francesa. Aqui ele faz a crítica do parlamentarismo e da democracia de massas. Resumindo, parlamentos são eleitos a cada 4 anos. Quanto tempo dura um projeto nacional de longo prazo? Décadas, às vezes séculos. Às vezes a construção de uma nação dura muito tempo. Às vezes o desenvolvimento de uma nação requer bases que perdurem. O estabelecimento de um norte. A autoridade política estabelece: vamos industrializar o país, vamos perseguir tal objetivo. Daqui a 1 ano, estoura uma crise política, o parlamento é dissolvido, o primeiro-ministro cai e tudo muda. Todo o projeto nacional é abandonado. Isso se aquele parlamento e aquele ministro conseguem a enorme façanha que é, em uma democracia de massas, em uma estrutura parlamentar, mobilizar as forças nacionais em torno de um projeto nacional. Nós vemos que isso é muito difícil, né? Nós vemos que isso é quase impossível. É praticamente uma lei natural da estrutura política moderna que isto não é possível. Que projetos de longo prazo, eles só são implementados se existe uma elite por trás. Se existe, um interesse estabelecido que move realmente as forças nacionais e que mobiliza os interesses em torno desse projeto. Os Estados Unidos, eles têm um projeto imperial secular porque eles têm uma criptocracia. Eles vivem uma criptocracia. O que é isso? Por sobre o sistema partidário, existe um consenso. Existe um consenso de uma elite diminuta, de uma elite que tem seus tentáculos financeiros, seus processos político-econômicos, também sociais e culturais, que chegou a um consenso sobre os rumos daquela nação. E democratas e republicanos respondem aos mesmos conceitos do que é os Estados Unidos, do que é o americanismo. Nós vemos que enquanto esse consenso ele sobrevive, os Estados Unidos permanecem enquanto potência hegemônica. Na China, a China é a mesma coisa. Existe uma elite que tem seus processos econômicos, políticos, culturais e sociais que estabelecem um projeto de longo prazo. E enquanto essa elite política, nós vemos que na discussão da filosofia política, representações políticas ou detentores do poder, ou aqueles que não são nominalmente detentores do poder, mas realmente estabelecem as estruturas de poder, seriam as elites invisíveis, as elites que não dão as caras, mas que realmente controlam o processo através dos processos econômicos. Retomando, na China, enquanto existe, eu tergiversei por causa do termo elite, que é um tanto complexo também. Enquanto existe um grupo no poder que toca um projeto de longo prazo, que estabelece políticas de longo prazo, a China tende a superar os Estados Unidos na posição de potência hegemônica. Ou melhor, tende a superar os Estados Unidos em alguns aspectos. Não necessariamente sabemos se como potência hegemônica, já que tendemos para uma multipolaridade que vem remover da hegemonia essa condição unipolar que atualmente cabe a esse bloco ocidental capitaneado pelos Estados Unidos. Para Marat, para a escola que ele representa, a escola tradicionalista francesa que ele representa, a política é sempre assim. A política sempre depende de pessoas que exercem o poder em nome de uma determinada coletividade. Essas pessoas respondem não a processos que elas mesmas inventam. Elas respondem a processos naturais, a uma lógica natural do funcionamento do sistema, a uma lógica que corresponde a processos psicológicos, psicossociais, culturais, de várias orientações, processos diversos.
Para Charles Maurras, essa estrutura um tanto artificial vai se resumir numa grande utopia de uma organização, de uma forma de organização política que se vende como legítima, como a única legítima, a única realmente justa, que seria o tipo político de parlamentos e constituições e poderes divididos, né, entre diversos ramos de exercício do poder, que é a democracia liberal. Seria demais aqui conceituar mais profundamente esse estabelecimento da democracia burguesa, que para Maurras, muito importante dizer, a democracia liberal, né, a democracia de massas, né, ela corresponde necessariamente a um tipo capitalista de sociedade, a um tipo capitalista de produção. Por quê? Porque tanto a democracia liberal quanto a economia capitalista, né, a economia liberal, elas correspondem aos mesmos princípios metafísicos. Né? O que é isso? O que a filosofia liberal entende por sociedade, por indivíduo e por política é a mesma coisa tanto para a política quanto para a economia, ou vai se traduzir tanto para a política quanto para a economia. Se você rejeita a democracia liberal, mas você aceita o capitalismo liberal, é um contrassenso, porque os dois tipos, as duas formas, né, as duas tendências, elas correspondem aos mesmos princípios filosóficos profundos, a visão liberal sobre a humanidade, sobre a sociedade, sobre os indivíduos. Se você rejeita o capitalismo liberal, você entende que o capitalismo liberal é uma furada, mas você gosta da democracia liberal. É a mesma coisa, também é um contrassenso, porque democracia liberal e capitalismo liberal correspondem aos mesmos princípios liberais. Aos mesmos princípios, você diz, eu aceito a ontologia liberal a respeito da sociedade, a respeito dos homens, dos indivíduos, a respeito de toda uma compreensão que tem uma metafísica profunda. Você aceita essa metafísica profunda, mas você só seleciona os frutos, né, as conclusões que lhe interessam. Você rejeita as que não lhe interessam. Isso é um contrassenso. Charles Maurras vai responder, né, a essa luta de classes tão proeminente naquela França do século XIX, ou melhor, a ideia da luta de classes, né? Não necessariamente que houvesse uma luta de classes. Né? Ele opõe a essa ideia da luta de classes uma forma de solidariedade nacional, da qual o rei constitui a pedra angular. Né? Para que a monarquia funcione, um homem deve ser sábio. Para que a democracia funcione, uma maioria do povo deve ser sábia. Qual é mais provável? Charles Maurras. Nós entendemos que este processo capitalista, diz Maurras, foi introduzido e foi desenvolvido, estabelecido de baixo para cima, a partir de uma determinada época histórica, e que se tornou totalmente hegemônico a partir do que entendemos pela Revolução Francesa, pela Revolução Liberal Francesa. Democracia liberal e capitalismo sempre se introduzem, sempre chegam em país juntas, né? Maurras vai contrapor a essa invasão do que entende como um tipo social anglo-saxão moderno, a ideia do que é a estrutura tradicional francesa, do que é a sociedade francesa, do que são os grupos sociais franceses realmente existentes. Nós temos aqui as forças do trabalho, nós temos aqui forças de camadas populares urbanas, e também camponesas e agrárias, e temos um determinado tecido social, que correspondia, né, de forma central a uma identidade francesa que ainda se fazia muito forte, que até hoje, né, no mundo rural francês, é muito observável, né, a ideia da formação social francesa, muito ligada a aspectos da aristocracia e da Igreja Católica. Nós temos isto enquanto nação. Por que não estabelecer uma solidariedade entre todas as forças nacionais que corresponda a esta introdução de uma lógica que nos é totalmente destrutiva? A ideia de contrapor, ou melhor, de estabelecer uma tirania do capital que proletariza o nosso povo. Porque ao invés disso nós não estabelecemos uma ideia nova, uma ideia antiga, aliás, de solidariedade nacional. Posteriormente eu vou estender essa ideia quando eu falar sobre isto aqui, ó, as ideias do Círculo Proudhon. Muito interessante. Círculo Proudhon. Charles Maurras vai contribuir também, né, ou melhor, vai retomar a ideia de uma sutileza da monarquia tradicional, que vai corresponder tanto a uma concentração de poder quanto a uma descentralização do mesmo poder, levando em conta também a função dos grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado. Que coisa complicada que eu coloquei aí. Mas isso segue exatamente o que eu dizia. Uma sociedade, em seu desenvolvimento natural, ela vai formar grupos sociais, grupos intermediários, grupos que vão buscar uma associação
às vezes voluntária, às vezes estabelece por outros aspectos, né? O aspecto da solidariedade entre famílias, entre clãs, em termos mais antropológicos, né? Os grupos sociais, eles vão se estabelecer através disso que nós compreendemos como estruturas corresponderão a elementos tradicionais da sociedade, a instituições tradicionais, né? A partir do elemento da família, do elemento do clã, tradicionalmente na sociedade francesa nós temos o elemento da comuna, o elemento das associações dos trabalhadores, que seriam as guildas. A partir dessas guildas, as comarcas, as províncias, né? Antes das províncias, as municipalidades, uma função mais agrária, né? Essa característica de descentralização, ou melhor, de organicidade da representação dos grupos sociais se verifica de forma muito forte naquilo que se entende pelo sistema tradicional, pelo sistema político tradicional francês, que vai observar como que uma chave de abóboda na instituição monárquica. Esses grupos sociais intermediários, eles serão os criadores, lá na Idade Média, do direito foral, do direito consuetudinário. Eles vão estabelecer os processos legislativos após uma época de total apagamento da autoridade, né? Termina o Império Romano, né? Desfalece o Império Romano, não há mais autoridade. As pessoas se veem um processo civilizacional de transição, de debacle, em que a autoridade, né, o que se entendia por autoridade, que estendia uma determinada organização e uma determinada legislação, não mais existe, né? Não existe mais Império Romano, não existe mais Estado Confederado dos Francos, né? A partir de agora, somos nós por nós mesmos. O que ocorre? Esses grupos naturalmente se associam voluntariamente, estabelecem líderes militares. Esses líderes militares serão conhecidos como aristocracia da terra, aqueles grandes campeões que resistem à invasão dos hunos. Há tantas invasões que se estabelecem os húngaros, depois, séculos depois, né, as hordas muçulmanas, hordas árabes que invadem a Europa através da Península Ibérica. Os grandes campeões, os grandes cavaleiros, né, aquela sociedade dos cavaleiros da Távola Redonda, como dizia um antropólogo francês, né? Aquela sociedade vai estabelecer de uma forma muito orgânica e, portanto, quase como sinônimo de uma forma natural. Você tem estruturas sociais que emergem naturalmente, sem que se escreva uma constituição, uma carta. Pega aqui, ó. Abre, a partir de agora, o cantão de Marseille se organizará de tal e tal forma, elegerá seus líderes, seus representantes, e esses representantes ditarão leis e tal. Não foi assim que aconteceu. Não foi a criação de uma constituição. As instituições orgânicas, elas nascem de baixo para cima, a partir do que é a estrutura social realmente existente, a partir dos processos sociais realmente existentes, realmente verificáveis, palpáveis, empíricos, através das relações humanas, né? Através de todos os processos, todos os problemas, lutas, todas as coisas boas e ruins, né? Positivas e negativas que se dependem de relações humanas, né? Instituições orgânicas têm sua raiz, portanto, em processos naturais. Eu estou batendo muito nessa tecla. Por quê? Porque exatamente existe essa dinâmica entre aquilo que é artificial, entre aquilo que nos é imposto e entre aquilo que é produto da construção ou da convenção de gerações anteriores. A ideia da nação como o resultado de gerações anteriores, do trabalho de gerações de uma ancestralidade comum que estabelece para si organizações que as representarão. E encontram nessas representações uma proteção real, proteção natural, uma proteção palpável. As guildas protegiam os trabalhadores. As guildas eram um elemento em que os trabalhadores encontravam uma série de direitos, em que havia uma legislação extremamente avançada. Por quê? Porque os trabalhadores mesmos que produziam aquela estrutura. O camponês, o artesão produzia uma estrutura para si e ele procurava na autoridade uma proteção militar, ele procurava uma garantia. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a legitimidade do poder é exatamente esse. Não é um poder que tiraniza e que impõe a sua própria vontade sobre corpos sociais. É um poder que protege os elementos justos, os elementos observáveis como naturais e bons daquela sociedade, como tendentes à justiça, ao bem, né, ao bem comum. Isso vai ser muito importante porque essa ideia das guildas medievais parece uma coisa muito
boba de se dizer. Parece coisa de um nerd que joga RPG, joga joguinhos, que vai dizer, por que a gente não volta para aquele sistema das guildas? Era tão bonito, a gente fica sendo proletário hoje em dia, né? Trabalha nas fábricas, não tem nenhum direito. Por que nós não voltamos para o sistema das guildas? Isso parece bobo de dizer. Substitua o termo guilda pelo termo sindicato, pelo termo corporação, pelo termo organização profissional de classes. Né? Sofistique, né? Modernize essa ideia de proteção natural e orgânica das pessoas, dos cidadãos, dos indivíduos. É o trabalho que Maurras faz. Exatamente esse é o projeto dele. Nós temos essas estruturas que são naturais e orgânicas. Né? Esse processo natural e orgânico já serviu no passado, já construiu uma coisa muito interessante, que está o Reino da França, que depois caiu, se degenerou, a aristocracia se aburguesou, aconteceu a Revolução Francesa, toda aquela desgraça, um monte de gente morreu, a Revolução Francesa foi um dos primeiros genocídios da história moderna, né? Um dos primeiros democídios, né? No qual o próprio governo assassina a sua população, né? De uma forma sistemática, né? Charles Maurras vai dizer, essa ideia da organização natural, do surgimento espontâneo e natural, orgânico de instituições sociais é muito interessante, é muito válida. Por que não aprofundar os estudos e por que não teorizar a respeito? Né? Por que não responder a essa realidade capitalista, essa realidade de hegemonia de um pensamento burguês? Com, Maurras dizia, a grande mestra da política é a experiência, aproveitar exemplos que deram certo, o que produziram resultados entendidos como positivos. E essa é a grande chave da compreensão. Além disso, a função dos grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado. Se o Estado moderno é uma tirania, é por si uma tirania que se estabelece desconhecendo a existência desses grupos intermediários. Esses grupos intermediários, né, em um contexto moderno, eles serão, acima de tudo, uma proteção dos indivíduos. Aí entra a ideia, a proteção de determinadas minorias políticas, minorias sociais, contra uma ação tirânica do Estado. Isso vai ser muito importante. Maurras é um grande oponente da centralização napoleônica. Ele considera, de fato, que essa centralização, que resulta em estatismo e burocracia, é inerente ao regime democrático. Ele afirma que as repúblicas duram apenas por meio da centralização, e apenas as monarquias são fortes o suficiente para se descentralizar. Em Minhas Ideias Políticas, Charles Maurras afirma, pela defesa das tradições locais, que a passagem de um nacionalismo jacobino, igualitário e estatista, a um nacionalismo histórico, baseado nas diversidades da nação francesa, hostil ao domínio do Estado central. A crítica de Maurras ao parlamentarismo, né? Retomando, ele dizia que a democracia parlamentar foi baseada na falsa ideia do individualismo, a ideia de que um indivíduo seria um ente soberano. Isso complementa muito a ideia que eu trouxe no mini curso do ano passado, que eu expliquei isso bastante detalhadamente. Poderia explicar novamente. Enfim, que ele via como uma ameaça à unidade e estabilidade do Estado, da sociedade. Ele argumentou que a verdadeira democracia só podia ser alcançada através de um sistema que estimulasse a virtude e não a maioria de votos. Ou seja, Maurras, assim como Aristóteles, ele aceitava a democracia, mas a democracia tem seu preço. A democracia pressupõe a ideia de que os votantes, de que os eleitores, eles sabem no que eles estão votando. Eles têm um conhecimento a respeito da matéria que está sendo votada, né? Você não chega para um grupo de pessoas e mostra uma lista. Na lista tem tirano A e tirano B. Vocês marquem nessa lista qual vai ser o tirano da sociedade. Quem vai ser o sujeito que vai ter poder soberano. A democracia russoniana é exatamente isso, a grosso modo. E eu provei isso, por A mais B. O que significa? Que o conjunto dos indivíduos soberanos, dos seres soberanos, eles transferem essa sua soberania, né, em uma constituição primeva dos estados, né, a ideia do contratualismo, né, em que os indivíduos soberanos, eles transferem a sua soberania para um órgão de soberania, para um órgão de representação que vai ser exercido por representantes, por pessoas realmente, por um presidente, ou por um governador, ou até mesmo por um tiranete. Isso é a ideia no fundo, é a ideia da democracia russoniana. A democracia russoniana estabelece um artificialismo político, traduzido na Constituição. A Constituição é a imposição para toda uma coletividade de uma institucionalidade inventada, artificial. Maurras vai trabalhar com a ideia da democracia orgânica, da democracia realmente existente na história,
que era possível em elementos descentralizados. Você não tem como ter uma verdadeira democracia de massas, uma democracia nacional em que as massas resolvem, as massas escolhem. Você pode ter uma democracia descentralizada, em que cada município, cada pequeno órgão, cada pequeno elemento de poder, cada pequeno elemento de autoridade, cada elemento jurisdicional tem uma estrutura eletiva. Ele pode ter uma estrutura eletiva. Assim, se estabelece uma verdadeira representatividade dos elementos da sociedade que são os indivíduos, que vão ter, através dessa descentralização do poder, a capacidade de controlar realmente, de ter próximo de si o exercício do poder. Eu sou um cidadão de Marseille, eu elejo o presidente que tem o poder de dissolver o parlamento, a Assembleia Nacional, tem o poder de declarar guerra em meu nome e me convocar para essa guerra, me convocar à força para essa guerra. O correto seria eu eleger representantes para a minha guilda. É o que diz Charles Maurras, eleger representantes para aquela representação municipal, para a minha comarca municipal, para a minha assembleia municipal. E representantes realmente que vão estar em contato comigo, porque não faz sentido que seja de outra forma. O sistema parlamentar possui uma tendência à corrupção e à ineficiência. E a partidocracia leva à ilegitimidade do poder, pois corrompe totalmente a ideia da legitimidade do poder. Aí é que está o grande furo da teoria russoniana, que ela estabelece a representação através de órgãos de soberania, ou seja, que absorvem toda a soberania que anteriormente pertencia aos indivíduos, ou seja, compreendendo os indivíduos como seres de soberania, como entes de soberania. Essa organização só pode existir realmente através de partidos, de facções políticas, o que vai, ao fim e ao cabo, resultar na vitória da oligarquia política, na fundamentação de elementos dissociados da realidade social, das realidades locais. As ideias de Maurras em corporativismo e anticapitalismo. Eu já falei bastante sobre isso. Ele dizia o capitalismo como essencialmente tirânico e corruptor. Ele dizia o capital, na modernidade, ele ganha esse ismo tirânico que estabelece, arroga um determinado processo econômico como o elemento regulador de todas as relações sociais. Ou seja, tudo é decidido, ao fim e ao cabo, pela relação do elemento econômico. Ou é produzido, é um subproduto do capital, da tirania e influência corruptora do capital sobre os entes de poder. E aí se torna indissociável a discussão sobre a legitimidade da representação política na democracia burguesa e a ilegitimidade real, o que se tem pelo exercício prático dessa estrutura de poder, ou dessa forma de poder. Como consequências dessa forma, dessa hegemonia, surgem o individualismo e o atomismo. Ou seja, o individualismo ele vai aparecer tanto como um elemento ali na raiz metafísica e filosófica profunda dessa conjunção, e também vai ser uma consequência, essa atomização dos indivíduos. Os indivíduos não se reconhecem, como produto disso, não se reconhecem mais representados por nada. Os partidos realmente existentes não mais representam os indivíduos. Os indivíduos não se veem mais representados por nenhum elemento realmente existente na sociedade. Por nenhum elemento de poder. Nem o poder econômico, nem o poder político, em nenhuma instância representa os indivíduos. Aqui eu faço uma pergunta. Isto é muito distante da realidade contemporânea? Os elementos de poder nas sociedades ocidentais da modernidade e da hipermodernidade representam de fato os indivíduos? Né? E como os indivíduos eles se encontram totalmente divorciados de qualquer representação comunitária, de qualquer via, de qualquer elemento, de qualquer aspecto de comunidade, né? A ideia do comunitarismo que eu dizia mais cedo, a ideia dessa natureza orgânica e natural, né, que tem uma dimensão comunitária. Maurras defendia o corporativismo. O que é o corporativismo? Onde os trabalhadores e empregadores se reuniam em guildas para promover o bem comum, né? Isso historicamente. Isso garantiria que as decisões econômicas fossem tomadas com os interesses da comunidade em mente e não simplesmente para o benefício de alguns indivíduos ricos. Ele acreditava que o corporativismo não era apenas um sistema econômico, mas também um modo de vida. Ao promover a cooperação e a solidariedade, ajudaria a criar uma sociedade mais harmoniosa e estável. Contrariamente a uma política de massas, aspira ao desenvolvimento de organismos intermediários não estatais e livremente organizados, voltando o esforço de cada um para o benefício de todos. Aqui aparece o elemento, por um lado, das massas, da ideia de que as massas amorfas
da democracia de massas, vão formar para si uma legitimidade e uma representação realmente justa e realmente legítima. Isto, para Malraux, será uma grande utopia política, será um grande artificialismo político, que se a sociedade não é capaz ou não é permitido que os grupos sociais criem para si elementos de representação que tenham realmente uma jurisdição e um poder real, elas não serão representados e elas, com o tempo, a sociedade que outrora se organizava através de grupos sociais, através das suas corporações, das suas guildas, das suas comunas, ela vai perder esse elemento comunitário, ela vai se transformar numa grande massa amorfa nacional, numa grande massa proletária, que é ao mesmo tempo consumidora e votante. Esse consumo, esse voto legitima a estrutura econômica e política ao mesmo tempo, pela vocação à política e pelo consumo, a ideia econômica. Dizendo com tudo isso, colegas, contrapõe-se de forma muito importante essa ideia comunitarista, esse ethos comunitarista da vida, essa cosmovisão que remete a um elemento tradicional de todos os povos humanos, de todas as sociedades humanas. Contrapõe-se, por um lado, essa ideia comunitarista, essa ideia de organicidade natural das sociedades humanas, e isto como um elemento positivo e agregador e desenvolvedor da humanidade. Contrapõe-se a isto o elemento artificial. O que é o elemento artificial? É o ismo no capital, é a tirania do capital. A tirania do capital que vai se estabelecer através de uma justificação ideológica democrática. Influências de Augusto Comte no trabalho de Malraux, como dizia, o empirisme organizator. Isso eu já expliquei basicamente, A nossa mestra na política é a experiência, Esse método científico que tem uma raiz positivista em Charles Maurras, que vai, ao fim, explicando, vai ser por isso que ele vai ser excomungado e que a Action Française vai ser, seu grupo intelectual vai ser meio que condenado. O Papa vai dizer que a Action Française não representa os católicos franceses. Isso vai ser um grande evento na vida de Charles Maurras. Por quê? Essa ideia de Augusto Comte vai ser vista como essencialmente naturalista e que, em raiz, despreza o elemento transcendental, o elemento filosófico que transcende a mera natureza material, mas que corresponde a uma realidade do espírito. E o Maurras, ele vai viver por muito tempo nessa ambiguidade entre uma concepção transcendental da vida e um método científico positivo. Esse detalhe da vida do Maurras, que não é tão retumbante assim na sua obra, mas é interessante. O fato de que ele recorda que as mulheres elas votavam no Ancien Regime, que a República Francesa só foi reconhecer os direitos femininos no pós-guerra, e Maurras dizia isso em 1910, vai recordar que no Ancien Regime, que naquela sociedade tradicional, nas comunas, nas guildas, as mulheres votavam com o mesmo peso do voto de um homem. Tocada pelas páginas dedicadas a ela por Maurras, a poetisa René Vivian comparou a um arcanjo. Muito bonito. Maurras e a Action Française. Aqui chegando ao final, pessoal, o que foi essa Action Française? Em 1899, Maurras funda um jornal político chamado Action Française. Ele se torna uma figura proeminente na política francesa. Ele forma também um instituto e busca uma primazia da alta literatura, uma forma de influenciar através das suas ideias, de construir uma série de círculos intelectuais que pudessem realmente ganhar um peso social e que resgatassem a França das problemáticas que ela enfrentava. Ao mesmo tempo, acontece na sociedade francesa a canonização de Joana d'Arc. Isso é muito importante, porque vai reacender na sociedade francesa aquela visão integral da sua história. A visão de que a França não era aquela realidade derrotada pela Prússia, aquela realidade humilhada pela Prússia. Não correspondia àquele país legal, àquela estrutura burocrática que governava a nação. A França tinha uma história secular, possuía uma história secular e que era uma história essencialmente católica. Alguns intelectuais que acompanham Charles Maurras, Maurice Barré, Léon Daudet. Léon Daudet é o filho daquele Alphonse Daudet, que também era simpático à causa maurrasiana, Escreveu Tartarin von Tarascon, um romance muito legal. Jacques Bainville, Henri Massy, Georges Bernanos, esse muito interessante, muito importante. Jacques Maritain, ele é muito importante. Jules Lemaitre. O que representava a Action Française? A Action Française, ela vai se desenvolver de uma forma muito proeminente na França, como um elemento contestador desta hegemonia liberal burguesa, com um elemento de combate e de ativismo político realmente, que vai procurar passar limpo as instituições francesas, passar limpo o país legal,
para que o país real fosse realmente representado nas instituições políticas, né? Estamos trazendo a monarquia para a França. A monarquia é a condição da paz pública. A monarquia é a condição para qualquer renascimento da tradição e da unidade em nosso país. É por amor a essa unidade, a essa ordem, que nossa guerra diária começa hoje, contra o princípio da divisão e do mal, contra o princípio da angústia e do dilaceramento, contra o princípio republicano. Abaixo a República, e para que viva a França, viva o rei. Action Française, número 1. Palavras de Charles Maurras. A República transformou os indivíduos em objetos, em simples máquinas de votar, volúveis e divorciados de toda personalidade. Charles Maurras. E procurando realizar isto através de uma restauração da monarquia francesa, como um elemento de ruptura com aquela realidade republicana liberal. E nesse caminho ele vai se aproximar de Georges Sorel e Proudhon, que foram intelectuais de um pensamento revolucionário, que remetiam a um sindicalismo revolucionário muito interessante. E vai ser formado o Círculo Proudhon, que defendia esse sistema corporativo, no qual cada profissão tinha o seu próprio órgão representativo, o sindicalismo orgânico, luta contra o capital financeiro, buscando concepções e bases filosóficas antiburguesas. A teoria nacional de Maurras, ela rejeita o messianismo e o etnicismo encontrados entre os nacionalistas alemães. Lembra o que eu disse? Que Maurras previu que os nacionalismos eles tenderiam a um barbarismo, a uma descivilização dos povos, né? Ele identificava muito isto com os nacionalistas alemães, né? Herdeiros de Fichte. A nação que Maurras descreve corresponde ao significado político-histórico de Ernest Renan em O que é uma nação. As hierarquias vivas que Taine, Hippolyte Taine, descreve em As origens da França contemporânea, e as amizades descritas por Bossuet, essa ideia de fraternidades sociais que correspondem a fraternidades nacionais, né? Le Royalisme, de Charles Maurras. O princípio régio, a tradição, que é a transmissão através das gerações de um legado histórico e vivo. Maurras acreditava que a monarquia era a forma mais estável e eficaz de governo. Ele argumentou que um monarca que nasceu e foi criado para governar possui um entendimento natural das necessidades do Estado e pode tomar decisões sem ser influenciado por interesses políticos ou pela opinião popular transitória. Maurras acreditava que um monarca poderia fornecer uma sensação de continuidade e estabilidade que os governos democratas não têm, pois geralmente estão sujeitos a constantes mudanças e revoltas internas. Além disso, Maurras acreditava que uma monarquia poderia proteger a identidade e as tradições culturais da nação. Ele argumentou que o monarca poderia servir como um símbolo unificador para o país e promover um senso compartilhado de orgulho nacional. Para Maurras, a democracia geralmente leva ao individualismo e à falta de preocupação com o bem maior, enquanto a monarquia promove um senso de dever e responsabilidade em relação à nação como um todo. O interesse da nação em ser chefiada por um oficial cujos interesses coincidam com os seus e cujo egoísmo privado se torne virtude pública. O egoísmo dos políticos tende a se identificar com o dos partidos, o do rei tende a se identificar com o da pátria. Charles Maurras. Maurice Barré e Charles Maurras concordavam que cada região deveria manter sua própria cultura e tradições e que elas deveriam ser celebradas e preservadas. Compartilhavam visões sobre identidade nacional, com ênfase no tradicionalismo e na hierarquia. Partilhavam uma visão sobre o regionalismo e travavam disputas metafísicas e debates sobre formas de governo. Charles Maurras, um agnóstico penitente, e Maurice Barré, um católico impenitente. Quanto à obra de Barré, Maurras disse: o culto do ego leva a uma piedade do nós. As teses individualistas de Maurice e Barré remetiam uma preponderância do eu, do ego, em sua visão de mundo, o que Charles Maurras disse que ao fim poderia levar o pensador francês, e essa concepção demasiado individualista da vida, característica do fim do século XIX, a uma visão do todo, a uma visão do nós, incluindo este eu em uma transcendência comum. O nacionalismo maurrasiano é um realismo oposto aos idealismos ingênuos e às utopias internacionalistas, que por seu irrealismo são provedores de cemitérios.
Ou seja, construções artificiais e construções utópicas tendem a gerar contradições inevitáveis, né? E gerar a expansão dos cemitérios. Maurras foi também opositor do imperialismo francês na África. Ele correspondia ao mesmo tempo a uma ideia militarista, ou seja, de que as nações deveriam proteger-se internamente, naquele contexto de expansão belicista, né? De um realismo ofensivo muito preponderante, e ao mesmo tempo um pacifismo. Em 1936, ele defendeu a derrubada de Hitler, ou seja, ele se notabilizou por defender que as potências da época organizassem um golpe contra Hitler na Alemanha. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do tempo e também da apresentação. Essas são as principais obras de Charles Maurras. Eu diria que as principais são A Ideia da Descentralização, Inquérito sobre a Monarquia, em que ele desvenda os elementos da monarquia e justifica historicamente e empiricamente o porquê a França deveria restaurar esse elemento de unificação nacional. L'Avenir da Inteligência, né, que é basicamente o futuro da inteligência, em que ele discute rumos intelectuais. Da Antineia, da Atenas à Florença, em que ele discute esse legado civilizacional francês, latino, sobretudo latino, e Minhas Ideias Políticas, que é a grande magnum opus dele, né, já mais próximo do final da vida. Antineia, um livro escrito por Charles Maurras, é uma obra que reflete as ideias do autor sobre nacionalismo e tradição. A história gira em torno de uma jovem que encarna os ideais da França e suas tradições. Maurras usa esse personagem para transmitir sua crença de que a França deve permanecer fiel à sua herança e cultura, e que deve resistir à modernização e à globalização, mas claro, em termos próprios. Maurras também explora a ideia do Estado-nação em Antineia. Ele argumenta que uma nação deve ser definida por sua cultura e tradições e não por suas fronteiras políticas. Essa ideia se reflete no caráter de Antineia, que representa a essência da cultura e da identidade francesas. Bem, essas são as principais obras. Essas aqui são todas as obras que ele escreveu na sua vida, né? É livro que não acaba mais. Ele realmente escreveu a vida inteira, desde jovem. Ele escreveu poesias, artigos. Só no jornal da Action Française tem um monte de artigos dele. Seria impossível ler tudo em um curto espaço de tempo, né? E as obras literárias dele são realmente muito abrangentes, muito extensas. Ele escreve tanto romances históricos, livros de poesias, livros de críticas, ensaios. É realmente um intelectual que foi, aqui já dizendo como conclusão, foi extremamente influente, né, por tanto tempo, mas que acabou por ser apagado da história, né? Porque é um intelectual que incomoda realmente. É um intelectual que representa uma dissidência muito radical, que representa uma concepção do mundo muito desinteressante para os detentores do poder, né? Para os detentores hegemônicos, né? Do que nós entendemos pelas estruturas de poder da contemporaneidade. Você não vai querer que o Charles Maurras seja famoso, por isso que ele não é citado pela mídia. Por isso que as organizações que são operadas pela BlackRock nunca vão citar Charles Maurras. Obviamente que não, mas vão citar outros autores, né? Autores liberais, sobretudo. Isso é um resumo que eu fiz sobre a Antineia, né? Isso corresponde mais a uma visão, a essa questão da excomunhão de Charles Maurras, né? E esse trecho de José Pedro Galvão de Souza, que é um grande filósofo jurista brasileiro, né? Daí o protestar de Charles Maurras contra a expressão geralmente usada para designar a grande revolução. Revolução francesa? Não. Revolução antifrancesa. Porque veio demolir o edifício da França tradicional. Porque abriu as portas da França aos metecos, que aí instalaram a sua dominação antifrancesa, porque as ideias que a impulsionaram foram contrárias aos sentimentos nacionais. E aqui nós temos uma catedral ao fundo e um homem francês médio, né? Uma caricatura que representa, ou melhor, uma charge que estabelece dois elementos, né? Dois elementos de uma elite burguesa antinacional, uma elite global que guia através de um processo de legitimação e de um processo de engabelamento desse homem, né? Que ele é levado a seguir essa elite, né? Mesmo tendo valores diametralmente opostos, né, aos dessa elite. O fato é que Charles Maurras, dizendo-se um homem sem fé, e depois de uma literatura ostensivamente pagã,
e às vezes quase blasfematória, põe-se à frente de um movimento que defende a Igreja de todos os sucessivos ultrajes sofridos dos governos da República, e congrega em torno de si os católicos mais sérios da França. O mundo católico inteiro sentiu a irradiação dessa alma poderosa, e aqui no Brasil, Jackson de Figueiredo, fundador do Centro Dom Vital, foi o malrasiano fervoroso. Mais adiante, veremos que esse homem terrivelmente sacudido por Pio XI foi na verdade sempre misteriosamente marcado pela solicitude da Igreja e pela comunhão dos santos. O fato é que esse homem sem fé teve sempre uma total e nunca desmentida confiança na doutrina da Igreja, e nunca molestou a fé dos mais lúcidos católicos que a seu lado viveram longos anos, até as vésperas da crise de 1926, sem nenhum sinal de atrito motivado por questões doutrinárias. E aqui torno a lembrar os filósofos e teólogos que apoiaram ou fizeram parte da Action Française. Gustavo Corsão. Por fim, é o último, eu prometo, pessoal. Influência e projeção malrasiana. Charles Maurras vai ter uma projeção muito forte na América Latina e nos países de língua românica, até mesmo na Hungria e na Polônia ele vai ser muito influente, nos períodos, até basicamente o período da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo realmente muda, né? É um evento cataclísmico, né? Em que essa hegemonia liberal americana vai se estabelecer muito profundamente e vai realmente ditar o que vai influenciar e o que não vai influenciar, os rumos políticos e sociais. Enfim, na Bélgica, né, você tem movimentos no México, na Espanha, na Argentina. Na Espanha, de forma muito acentuada, foi criado até mesmo um movimento chamado Acción Espanhola, que era a reprodução na Espanha de metodologias e de uma inspiração malrasiana. No Peru, o Marquês de Monte Alegre, um filósofo peruano bem desconhecido, conheceu Charles Maurras e vai se inspirar nele. Na Argentina, muitos autores. Em Portugal e no Brasil, é o nome de Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo vai ser o grande malrasiano. Jackson de Figueiredo vai influenciar Alceu de Amoroso Lima, nomes como próprio Gilberto Freire, Gustavo Corsão, Plínio Corrêa de Oliveira. Podemos dizer também que houve um grande ciclo intelectual brasileiro que tem uma influência notória de Charles Maurras. Um ciclo lá nos começos, né, do século XIX, nos começos do século XX, né, na transição do XIX ao XX, e que vai ser o tema do meu livro, o livro que eu estou publicando, e que eu vou trazer agora na quinta-feira, é o lançamento do meu livro aqui na Unipampa, né? Exatamente, precisamente sobre o ciclo intelectual nacional, o ciclo intelectual nacional do século XX. Um panorama intelectual, um panorama de pensadores que também foram apagados, que tem uma certa característica de serem contra-hegemônicos, né? O legado de Charles Maurras na França, atualmente, ele renasce com essa constante noção de ilegitimidade do governo francês, da estrutura institucional francesa, dessa ideia de não representação de fato, dos movimentos dos coletes amarelos, que traduzem e que correspondem a essa mais do que secular crise francesa, em que os governos caem, as repúblicas caem, mas nunca se encontra um caminho de longo prazo para a França, né? Porque a França está sempre presa em uma dinâmica política um tanto artificial. E as ideias de Charles Maurras têm sido resgatadas, não diria que o malrasianismo integral, né, na sua concepção total, tem sido resgatado. A Action Française retornou a existir e a criar bases muito interessantes. Se vocês pesquisarem Action Française na internet, ou no YouTube, ou no Google Imagens, vocês vão encontrar muitos jovens, né, cada vez mais jovens, se interessando por esse pensamento, e pela filosofia de Charles Maurras, pela filosofia política e pela cosmovisão, né, que se traduz no malrasianismo. Essa ideia de defesa da latinidade contra o mundo moderno e seus mestres da burguesia internacional. Esse foi o meu primeiro minicurso, né? Essa foi a minha primeira apresentação da semana acadêmica. Espero ter sido o mais claro possível, introduzindo. A ideia aqui é realmente realizar uma introdução, um pequeno prólogo a esta obra tão vasta, tão complexa, né, que realmente eu não seria capaz de abarcar com total precisão. Tal é a vastidão e tal é a complexidade dos conceitos. Poderia dar um semestre inteiro de curso sobre os conceitos trabalhados, tal é a sua complexidade, tal é a sua extensão e tal é o seu enraizamento histórico, que vem realmente, as sociedades humanas, elas não brotam da terra, né? Elas são um eterno encadeamento, em que se remontam
há tempos imemoriais. E esse foi o meu mini curso, minha palestra. Muito obrigado, pessoal. Espero vê-los com o decorrer da semana. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostei bastante da palestra. Pô, valeu. É porque Qual é o seu nome? Guilherme? no primeiro período de RI